São 9h08, agora no Jornal da Bandeirantes. Gente, vamos conversar com Eduardo Oineg, que participa sempre conosco na programação da Rádio Bandeirantes e apresenta todos os dias às 7h20 da noite o Jornal da Band. Oineg, queria saber sua avaliação sobre as manifestações de ontem, o que aconteceu, o tamanho delas. É o novo normal, Oineg? Manifestações final de semana sim, final de semana não, às vezes durante a semana também, contra o governo. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Bom dia, ouvinte. Então, essas manifestações que acontecem, a gente precisa separar, tá? Tem coisa que vai para a rua, tem coisa que vem da rua e nem por isso produz um efeito, uma mudança grande no discurso político, no debate político. Por exemplo, ninguém foi para a rua para pedir a união entre a União Europeia e o Mercosul. Ninguém foi para a rua pedir. Imagina, você consegue imaginar as pessoas se mexendo nas ruas dizendo que queremos uma união com a União Europeia? E, no entanto, isso saiu depois de uma discussão importante que durou 20 anos e fizemos uma associação comercial de grande significado e que pode transformar a nossa economia nos próximos anos, ou seja, algo importante que não veio das ruas. Ninguém foi para as ruas pedir 40 pontos da CNH e nem por isso o presidente da República deixou de atravessar, né, a rua que separa o Palácio do Planalto do Congresso Nacional e foi lá levar uma proposta de aumento de 20 para 40 pontos na CNH. As pessoas foram para a rua ontem em defesa do ministro Moro, em defesa da Lava Jato. Isso não vai mudar os fatos. Quer dizer, o curso político, a relação entre o Congresso Nacional e o juiz ministro Sérgio Moro não vai mudar porque as pessoas foram para a rua defender a Lava Jato. Ninguém tem coragem de ser contra a Lava Jato. Você não vai ver uma manifestação contra a Lava Jato porque ninguém é contra a Lava Jato. O que está gerando debate é qual foi a posição do juiz Sérgio Moro na condução da Lava Jato em casos específicos desse vazamento de diálogos ocorridos em torno do telefone do procurador Dallagnol, em conversas com várias pessoas, principalmente as mais importantes, com o juiz Sérgio Moro. Então a relação do ministro Moro da Justiça com o Congresso Nacional, ela tem uma eletricidade negativa, a gente sabe, até porque vários dos deputados, vários dos senadores são alvos da Lava Jato, e não é porque as pessoas foram para a rua que isso vai mudar. Então tem coisas que vêm das ruas, tem coisas que vão para as ruas que transformam o debate político. Aconteceu em 2013, mas nem por isso, apesar daquelas manifestações terem sido enormes, o governo deixou de se reeleger. Então a Dilma foi reeleita em 2014, mesmo ao sabor das ruas. Então as ruas elas têm uma força de transformação. Veja o que foi a Primavera Árabe em vários países do Oriente Médio, o que mudou ali naquela região, e também 13 está marcando a gente a cada momento. E então, como você bem disse, tem um novo normal, que é uma capacidade de mobilização das redes sociais. Você pegar um país com 210 milhões de habitantes e você ter manifestações, 4 mil pessoas aqui, 50 mil pessoas ali, 200 mil pessoas ali num final de semana, isso vai transformar a qualidade do debate? É uma dúvida, em alguns momentos sim, em outros momentos não. A de ontem eu coloco na lista do não. Oineg, é o Pedro, nós vamos ter eleição no ano que vem para prefeitos e vereadores, né? Normalmente, você acompanha essa cena política muito mais de perto do que eu, nós temos uma eleição, fim da eleição, aí um período em que se fala sobre governo, se fala sobre composição, e a questão eleitoral, ela fica de lado, né? Pela primeira vez, me parece, nós vamos emendar uma eleição na outra, porque de uma forma ou de outra, nessas manifestações que têm ocorrido, é claro que tem o grupo que apoia um partido, que apoia um lado da política, e o grupo que critica, que não está envolvido nessa manifestação. Você concorda com essa avaliação de que, eu não sei se isso é bom ou ruim, nós vamos saber isso no fim desse processo, mas que nós estamos muito próximos de emendar uma coisa com a outra? Isso eu acho que você tem toda a razão. A impressão que dá, e aí sim por força das redes sociais, a impressão que dá é que nós estamos chegando em 2020 tendo pulado 19, né? Assim, a eleição de 18 vai para a eleição de 20, sendo que 19, um pedaço de 19 pertence a 2018 e um pedaço de 19 pertence a 2020. Você tem mudanças nessa questão temporal. Muita gente diz o seguinte: o século XX começa na Revolução Russa
e termina na queda do Muro de Berlim. É um século que não tem 100 anos. E às vezes alguns anos não tem 12 meses. A impressão que dá, ou mais do que isso, a impressão que dá é que 2019 é um ano que não existe. Ele pertence um pedaço a 2018, porque o discurso eleitoral continua firme e pesado. O governo federal mantém acesa a chama da eleição, a disputa ideológica, e logo, logo a gente vai estar organizado para 2020. Você vê os governadores, o governador de São Paulo, por exemplo, em campanha para 2022, claramente, não é só ele que está nisso. Então você tem realmente um movimento diferente na política, em que as pessoas estão se colocando, até porque identificam fragilidades aqui e ali, em buracos, né? Tem gente identificando fragilidades na direita, tem gente identificando fragilidades na esquerda e tentando ocupar os espaços como forma de já se posicionar para poder chutar para gol. É isso aí então, Oineg. A gente volta a se falar aqui na programação da Rádio Bandeirantes, senão a gente volta a te ver no Jornal da Band hoje à noite, combinado? Todos lá, 7h20. Grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.